I'm so glad that the Lord brought me out. I'm so glad that the Lord brought me out. If it had not been for Jesus, where would I be? I'm so glad that the Lord brought me out. Oh, I've been happy since the Lord brought me out. I've been happy since the Lord brought me out. If it had not been for Jesus, where would I be? I'm so glad since the Lord brought me out. I've been shouting since the Lord brought me out. I've been shouting since the Lord brought me out. If it had not been for Jesus, oh, where would I be? I'm so glad that the Lord brought me out. Glory! Aren't you glad? Aren't you glad? Let's sing it. Aren't you glad that the Lord brought you out? Aren't you glad that the Lord brought you out? If it had not been for Jesus, oh, where would I be? I'm so glad that the Lord brought me out. Oh, I've been singing since the Lord brought me out. I've been singing since the Lord brought me out. If it had not been for Jesus, oh, where would I be? I'm so glad that the Lord brought me out. Aren't you glad of it? Eu me senti tão fora de lugar. Eu estava ali em cima naquela noite e fiquei a noite toda. Eles me chamaram de manhã e disseram, Reverendo Branham? Sim, disse, a limusine o apanhará exatamente às 7 horas. O avião sairá às 7h30. Eu disse, obrigado, senhor, e desliguei. Eu levantei, orei e pensei, bem, eu tenho tempo talvez para correr até uma caixa de correio. Tinha algumas cartas, respondi ontem à noite. Eu levantei e comecei a descer a rua. Desci a rua cantando. Há pessoas em quase todas as partes cujos corações estão em chamas, com o fogo que caiu no Pentecostes que limpou e os fez limpos. Oh, está queimando agora dentro do meu coração. Oh, glória ao seu nome, estou tão feliz em dizer que sou um deles. Descendo a rua com este punhado de cartas na minha mão, indo em direção ao correio, eu senti algo estranho. Você sabe do que estou falando, não sabe? Parecendo que tudo sossegou. Oh, que sentimento! Eu pensei, oh, que coisa, isto não é maravilhoso? Agora, o Doc costumava cantar um corinho. Deixa-me andar com a pomba celestial. Enche meu caminho a cada dia de amor. Eu costumava pensar nisso, e este amor começou a derramar extraordinariamente. Nós temos amor, mas precisamos de amor em abundância, do amor transbordante. Você diz, eu amo os pecadores, mas, irmão, irmã, você os ama o suficiente para sair e falar com eles e conquistá-los para Cristo? Vem o que quero dizer? Você diz, eu amo o Senhor, mas pode você confiar nele quando o médico sacode a sua cabeça? Você pode confiar nele quando está tudo perdido? Você precisa de um transbordante batismo de amor, amor divino. Quando você ora e sua oração não é respondida, você ainda o ama? Existe algo que continua purificando você? Esta é a graça soberana de Deus. Tem que tomar conta. Tem sim. É a natureza de Deus. Deus nada mais pode fazer exceto isso. Quando Deus viu o pecado deste mundo e viu que o homem estava morrendo sem esperança e não podia ser salvo, e mesmo assim ele sabia que os homens o amariam. Isto constrangeu Deus e isto provou a sua natureza. A natureza de Deus é amor. Deus é amor. E isto constrangeu a natureza de Deus a ponto dele ter de prover um meio de escape para aqueles que quisessem escapar. E ele enviou o seu Filho ao mundo, formado à semelhança da carne pecaminosa, para carregar nossos pecados e enfermidades ao Calvário. Deus fez isto. O amor de Deus saindo chamou a graça soberana. E Deus nunca disse, se você fizer isto, eu farei isto. Deus, sem nenhuma condição, ele enviou o seu Filho para morrer no seu lugar e resolveu a questão do pecado. Não teve nada a ver com o que o povo pensou. Deus fez isso de qualquer modo. Amém!
O amor divino levado além, a graça soberana tem que tomar o seu lugar. Isso é tudo o que é, quando o amor divino chega no lugar correto. Ouçam atentamente. Aquela manhã, quando saí do avião ou saí do hotel, comecei a descer a rua e ia cantando. De repente, parece que algo se derramou sobre mim, uma grande chuva de amor. Eu pensei, se eu pudesse apenas... eu creio, embora eu sinta, se eu pudesse apenas encontrar alguém para orar. Esta é a maneira que você sente quando há algo no seu coração puxando. Outro dia, posso parar só um momento outra vez? Outro dia, a pequena Sarah ficou doente. Quando saímos de viagem, estava tão quente. E toda noite eu tinha ficado de pé, pegando umas 2 horas de sono. Representantes de todas as diferentes partes do mundo tinha que me encontrar com este, aquele, orando, pregando 3 vezes ao dia. Exausto. Eu estava apenas indo, e então saí e tive que esperar. E então dirigi algumas milhas fora da cidade, e eu estava com tanto sono, mesmo de manhãzinha, até eu ter que deitar ao lado da estrada e dormir. Em poucos minutos, levantei e comecei novamente. Eu simplesmente não conseguia manter meus olhos abertos, tentando continuar a força para chegar até esta mulher, pelos desertos escaldantes do Nebraska, passando por ali. E eu pensei, que coisa! A pequena Sarah simplesmente tendo ânsia e com náusea. A pobrezinha estava doente a noite toda. Na manhã seguinte, ela estava tão doente que simplesmente tivemos que parar o carro. Seu rosto estava branco. E então eu estava tão cansado, exausto, eu pensei... Deus, a situação é terrível. Deus, vem aqui, eu não posso dirigir, estou tão cansado. E eu estive com o teu povo tentando fazer o melhor que pude, e a pequena Sarah está tão doente. Onde fomos, e eu fui até ali e coloquei minhas mãos sobre ela, eu disse, querido Pai Celestial, tu me deste esta criança, ela é tua, eu apenas a criei. Eu coloquei minhas mãos sobre ela. Algo começou a mover lá embaixo no meu coração. Aquilo fez ela parar de vomitar. E ela não vomitou mais nenhuma vez desde aquele dia. No segundo dia, Beck começou muito doente, como que um vírus e vomitando. A pobrezinha vomitou a noite toda. No dia seguinte, Meda disse, compraremos Pepto-Bismol. Colocou umas 2 colheres e lhe deu. A pobrezinha simplesmente vomitou aquilo imediatamente. Entramos nas montanhas Teton. Quando saímos da região quente, começamos a subir. Queria ver as lindas montanhas. Ela não conseguia. Ela estava tão doente. Eu disse, querida, olha aqui, eu quero levar. Disse, o papai quer tirar a sua foto para que você possa ver a montanha aí. Ela disse, papai, eu sinto como se estivesse morrendo. E então nós lhe demos outro Pepto-Bismol. Fizemos uma oração naquela manhã, disse, Senhor, tem misericórdia. Aquilo não ajudou. Então subimos ali e eu a fiz sair. Eu disse, querida, saia no ar fresco. Estava frio. Ela estava usando sua pequena jaqueta. A neve estava por ali no chão. Então eu saí e ela estava tentando. Ela disse, sim, papai, vá. E a saliva corria da sua boquinha. Eu olhei e seus olhinhos no fundo e sua boquinha salivando o quanto podia. Eu me aproximei, levantei meus olhos para as montanhas. Eu disse, olho para os montes de onde me virá o socorro. Meu socorro vem do Senhor. De repente, algo começou a girar dentro de mim. Eu gostaria de poder ter isto o tempo todo. Eu me aproximei ao lado do carro, abri a porta e eu disse, olha aqui para o papai, querida. Que coisa, aquilo fez o vômito parar para sempre. Dali a 5 minutos ela estava correndo por ali, brincando com Sarah. O que é isto? Quando o amor divino é projetado, a graça soberana toma o seu lugar. Ela tem que fazê-lo. Descendo a rua aquela manhã, andando em Memphis, de volta à minha história, eu estava descendo a rua em Memphis e cantando para o Senhor e de repente algo disse, pare! E eu parei. De repente aquilo disse, vire e volte pelo outro lado. Bem, aquilo era em direção ao rio. Eu pensei, que coisa. Andei um pouquinho mais adiante e pensei, bem, isso foi apenas algo que eu só... Você sabe, é impressão sua, você sabe muitas vezes. E muitas vezes as pessoas cometem enganos, seguindo impressões em vez da liderança divina. Então comecei a andar, pensei, isso foi só o que senti. E quanto mais eu andava, pior ia ficando. Eu subi em um pequeno lugar ao lado, olhei por ali, havia umas coisas de pescaria ali no chão. Eu pensei em agir como uma pessoa que estava passando, olhando as coisas de pesca. Onde cheguei foi como se todos houvessem deixado a calçada, aquele grupo de onde a luz virava. Eu disse, bondoso Pai Celestial, o que tu desejas que eu faça? Foste tu que moveste em meu coração? Eu sinto como se estivesse ardendo do lado de dentro, algo simplesmente jorrando.
Algo disse, vire e volte. Eu disse, para onde? Disse, vire e volte. Não faz diferença para onde, apenas continue andando. Eu virei e comecei a voltar, descendo a rua. Andei, olhei para o meu relógio, ele continuava a me impelir. O tempo passava, fui um pouco mais adiante. Já passava da hora, 7:30. Esquerda, 8 horas. Eu pensei, oh, mas que coisa! Eu realmente havia me afastado para onde haviam casas coloridas, muitas velhas casas coloridas lá embaixo, lá longe. E eu estava andando por ali e o sol já estava bem alto então, no começo da primavera. Todas as nuvens haviam dissipado. Pensei, bem, eu perdi meu avião. Mas pensei, oh Deus, tudo bem, se eu perdi o avião, contanto que para onde tu estás me guiando, Senhor? Não sei para onde tu estás me levando. Para onde estou indo? Não é da minha conta, apenas segui andando. Simplesmente continuei. E após um tempo, olhei. Inclinada no portão assim, havia uma mulher do estilo típico da velha tia Jemima, inclinada no portão. E suas grandes bochechas gordas ali, de pé, uma camisa amarrada na cabeça assim e amarrada atrás. Eu estava andando assim, e me aproximei dela, as lágrimas correndo nas suas gordas bochechas assim. Ela olhou para mim e disse, bom dia, pastor. Eu disse, senhora? Disse, bom dia. Ela deu um sorriso e olhou para mim, lágrimas em seus olhos. Eu pensei, ela me chamou de pastor? É assim que chamam um pregador lá no sul, você sabe. Eu disse, como sabia que sou um pastor? Ela disse, eu sabia que o senhor vinha. O quê? Disse, eu sabia que o senhor ia chegar. Eu disse, eu não entendo, tia. Poderia me dizer? Ela disse, sabe, o senhor já leu aquela história da sunamita que não tinha filho, e ela pediu ao senhor para lhe dar um filho? E disse, e Elias chegou e abençoou, e ela teve um filho. Eu disse, sim, senhora, eu me lembro disso. Ela disse, eu sou um tipo de mulher assim. Disse, eu não tinha filho. Eu orei ao Senhor e disse ao Senhor que se Ele me abençoasse e me desse um filho, então eu o criaria para Ele. E disse, Ele me deu um filho. E disse, eu lavava na tábua de bater roupa, um pequeno abrigo ali ao lado. Disse, eu lavei na tábua de bater roupa para criar este filho. E ela disse, quando ele cresceu, pastor, ele tomou o caminho errado. Ele disse que saiu com a companhia errada e ele está deitado aqui, moribundo. Ele disse, o médico veio aqui antes de ontem, quando ele ficou inconsciente, e disseram que não podia fazer mais nada por ele. Eles lhe deram 606 Salvarsan e tudo mais. Mercúrio e penicilina, nada. Doença venérea, sífilis. Acham que a válvula do seu coração está afetada. E disse, não há nada que se possa fazer por ele. E disse, ele está aqui deitado moribundo. E disse, ó Senhor, eu não queria ver o meu filho morrer assim. E disse, se eu pudesse apenas ouvi-lo dizer que ele foi salvo. E disse, eu orei e orei por 2 noites. Disse, hoje de madrugada, por volta das 3 horas, disse, o Senhor me fez dormir ajoelhada. Disse, eu tive um sonho. Disse, eu vi um homem de terno claro se aproximando usando um pequeno chapéu meio estilo do oeste, colocado de lado em sua cabeça. Eu disse, Senhor, eu sou a mulher, mas onde está o teu Elias? Disse, aqui vem ele. Disse, eu me levantei daquela cama e estou aqui de pé desde então, esperando o Senhor. Era assim que eu estava vestido, exatamente. Oh, irmão, quando o amor divino é projetado, aquela mãe, com seu filho, sim, de 180 libras, mas ele continuava sendo seu filho, deitado, moribundo na desgraça. Não importava quão infame fosse ele era o seu filho. Ela o amava, isso é amor de mãe. Não importava quanta desgraça ele havia trazido, ela continuava amando-o. E se você não pode se esquecer do seu filho, não importa o que ele tenha feito, então como poderia Deus se esquecer de você? Ele disse, seus nomes estão gravados nas palmas de minha mão. Uma mãe pode esquecer seu bebê do peito, mas eu nunca te esquecerei. Não importa o que você tenha feito, a que distância você se afastou, no que se meteu, Deus ainda ama você, Deus ama você. Mantenha aquele amor se movendo, não o deixe falhar. Então ela suspirou. Ela disse, eu simplesmente não pude fazê-lo. E ela disse, pastor, eu tive um sonho e eu vi o Senhor se aproximando. E disse, quando olhei para a rua e vi aquele pequeno terno claro e aquele chapeuzinho de lado na sua cabeça, disse, o Espírito me disse, aí está ele. E disse, não quer entrar? Eu pensei, oh Deus! Pensei, talvez seja aqui aonde tu me guiaste. Esta é a razão pela qual era para eu vir. Eu não sabia. Eu abri o portão, ele tinha uma corrente ou uma ponta de relha nela. Eu não sei se vocês já viram uma ou não. Eu abri a velha portinha e entrei.
Irmão, eu já estive em palácios de reis. Eu já estive nas casas mais ricas que existem no mundo. Já estive em algumas de multimilionários que valem 20, o tanto quanto 28 milhões de dólares. Já andei em seus tapetes, sendo de chenille de um lado ao outro, sendo que eu poderia deitar e dormir comodamente só no tapete, sendo uma casa fascinante. Mas não havia nem mesmo um só tapete no chão, e uma velha caminha de ferro colocada ali, um cobertorzinho comum puxado por cima daquele garoto. Havia uma tabuleta na porta. Deus abençoe nossa casa. Eu sabia que eu estava diante de um lar cristão. Eu sabia que eu estava num lugar onde se fazia oração. Nenhum pôster de mulheres na parede, nenhuma foto vulgar, mas a Bíblia aberta em uma mesinha velha de mármore em cima, colocada ali. E um rapagão deitado ali na cama, com o cobertor na sua mão, fazendo Eu pensei, que coisa. Peguei, os seus pés estavam pegajosos e frios. A morte estava sobre o rapaz. E ele continuava dizendo, está tão escuro, está tão escuro. Eu disse, de que ele está falando? Ela disse, pastor, ele tem pensado já faz muitos dias agora que está no meio de um grande mar perdido. Disse, ele não sabe para onde está indo. E disse, isso é o que machuca meu coração. Disse, ele está indo embora e está perdido no meio do mar e não sabe para onde está indo. Disse, pastor, eu tenho orado, já fiz de tudo. Eu não quero que ele fique perdido, pastor. E disse, foi aí quando eu estava orando. Eu disse, tia, qual o problema do rapaz? Ela disse, é uma doença venérea. O médico afirmou que ele está nas últimas. Nada mais se pode fazer. E disse, ele está inconsciente. Faz 2 dias que ele está perdido no mar. Ela disse, pode orar por ele? Eu disse, tia, o meu nome é Branham. Já ouviu falar de mim? Ela disse, não, senhor, acho que nunca ouvi, pastor. Eu disse, bem, vou lhe contar uma história. Eu disse, o meu ministério é orar pelos enfermos. Ela disse, é? Eu disse, sim. E eu disse, contei-lhe sobre o avião descendo e tudo. Ela disse, isso é verdade, pastor? Eu disse, sim. Ela disse, bem, eu sabia que ele não me deixaria decepcionada. Eu disse, faça uma oração, tia. E ela se ajoelhou ali, mas que oração! Irmão, como aquela velha santa podia falar com Deus. Ali ela orou até as lágrimas rolarem de seus olhos. Levantei meus olhos e ele continuava fazendo E eu disse, agora, tia, eu vou orar. A senhora juntamente comigo. Coloquei minhas mãos sobre os seus pés. Eu disse, Pai Celestial, o meu avião já partiu, que eu saiba. E aqui está esta pobre velha mãe chorando por seu filho. E que eu saiba, foi para este lugar que tu me dirigiste. Rogo que tu tenhas misericórdia dele. E mais ou menos àquela hora eu ouvi dizer, mamãe, mamãe. Ela se levantou e enxugou as lágrimas de seus olhos. Ela disse, sim, querido, o filhinho da mamãe está se sentindo melhor. Começou a acariciá-lo na cabeça. Ele disse, mamãe, o quarto está ficando claro. O quarto está ficando claro! O amor soberano. Quando o amor divino foi projetado no coração de Deus, a graça soberana teve que responder no seu lugar. Quando penso que lá uma pobre mãe mantendo-se firme em Deus com sua oração e tudo isto. E então o que aconteceu? Deus, através de sua graça, Deus, na sua misericórdia, trouxe um avião lá do céu e o manteve pousado para responder à oração de uma pobre e letrada mulher de cor, quando o amor divino foi projetado. Não importava quão pobre fosse ela, quão negra fosse ela, quão amarela fosse ela, seja lá o que ela fosse, quando a graça divina é projetada, a graça soberana tem que tomar o seu lugar, o amor daquela velha mãe ali, como ela clamou. E o rapaz, cerca de 2 anos após aquilo, eu estava em um trem descendo. Eu saí e subi até ali para comer um hambúrguer. Eles estavam pedindo cerca de 70 ou 80 centavos por um no avião, e eu no trem. E eu podia comprá-lo por cerca de 20 centavos numa pequena barraca. Eu desci do trem e comecei a caminhar. Havia um rapaz de cap vermelho que disse, olá, pastor Branham. Eu olhei em volta e disse, bom dia, filho. Bem, disse, não me conhece? Eu disse, não, creio que não. Disse, o senhor se lembra, há cerca de 2 anos atrás, quando foi orar por mim? É minha mãe ali? Eu disse, você é aquele rapaz? Disse, sim, senhor, pastor Branham. Disse, estou completamente curado, mas estou salvo agora. Eu sou um cristão.
A graça soberana. Sim, Senhor, irmão. Estou lhe dizendo, quando Deus vê amor projetado, a graça tem que tomar o seu lugar. Há poucas semanas atrás, na minha casa, vocês se lembram disso, muitos de vocês, bem, quando aquela velha gambá estava deitada ali, quando esta jovem aqui havia afogado o seu bebê, e quando Deus lhe deu um bebê e ela não queria criá-lo, e ela o enrolou no cobertor e o jogou ali e o afogou no rio. Eu disse, isso não é uma mãe, ela é mais baixa que um cão, um animal não faria isto. Esse é o soberano amor de Deus pode ser projetado a um animal, quanto mais pode ser ele projetado a um homem ou a uma mulher. É isso mesmo. E esta velha mãe gambá caminhando por aquela alameda, você conhece a história. E como ela entrou e deitou ali nos degraus por 24 horas, eu não sabia nada sobre isso. O irmão Woods e outros sentados aí atrás, e a irmã Woods, com dó da coitada, disse, irmão Branham, por que a deixa sofrer? E aqueles pobres filhotinhos de gambá bebendo aquele velho leite dela, ela deitada ali, morta? Disse, por que não os mata, irmão Branham, ou acaba com a velha mãe? Ela estava quase morta, você podia cutucá-la e ela não se movia. E ali ela ficou deitada a noite toda. E no dia seguinte, a pequena Becky aí, ela saiu, ela disse, papai, bem na manhã seguinte, mais ou menos ao clarear do dia, ela disse, o que vai fazer com a velha gambá, papai? Disse, pensei nela a noite toda. Eu disse, eu também, Becky. Eu entrei no quarto, eu disse, volte e vá para a cama, querida. Está muito cedo para você levantar. Sentei ali em minha sala de estudos, eu pensei, terei de fazer algo com aquela velha gambá, não sei o que fazer. Então ouvi uma voz, tanto que eu não estava nem mesmo esperando por ela. Ali mesmo, quando vieram as maçãs daquela manhã para o irmão Hall, quando ele foi curado de câncer, ali onde os enfermos e aflitos têm sido curados, eu estava sentado na sala de estudos. Ouvi uma voz dizer, eu a enviei para você, ela está deitada como uma dama, por 24 horas, esperando receber uma oração, e você não disse uma só palavra a mim sobre ela. Eu disse, bem, eu nem mesmo sabia disto. Eu disse, bem, tu queres dizer que enviaste aquela gambá ali? Pensei, qual o problema comigo? Estou falando comigo mesmo? Eu me peguei conversando comigo. Eu saí ali fora, a pequena Becky continuava olhando através da porta. Eu cheguei até ali, aquela velha gambá ali, e estava toda coberta de orvalho e tudo mais. Eu disse, Pai Celestial, se tu enviaste esta pobre gambá ignorante, e se tu a enviaste aqui, de algum modo, coloque em meu coração um amor por ela, sendo mãe, pois eu não pude matá-la, não pude matar seus filhotinhos. E a graça soberana para ensinar ao restante das pessoas, para que possam saber, a trouxe aqui. E Deus, rogo no nome de Cristo que tu a cures. E aquela velha gambá, com suas pernas tão cheias de larvas, e arrastando-a tanto, inchada o dobro do tamanho, se levantou naquela perna e colocou aqueles filhotes na sua bolsa. Saiu andando dali tão normal como qualquer animal que já se viu andar. Virou para mim como se fosse virar para dizer obrigado, bondoso Senhor. Que eu saiba, está bastante feliz com seus filhotes hoje. Porque quando o amor divino é projetado, a graça soberana toma o seu lugar. Que coisa, irmão, irmã, há somente uma coisa a fazer na sua vida, que é amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de toda a tua mente, e crer que cada palavra que ele disse é a verdade. E quando você chegar no fim da sua caminhada, onde não poderá ir mais adiante, então a graça divina, soberana, será projetada. Como poderia eu falar com ela, deitada lá, quando a irmãos Maio havia desenganado, sentado lá do lado da varanda, com o irmão Cox sentado ao meu lado, querendo saber o que estava acontecendo. Eu não podia nem mesmo suportar mais isso, mas disse... But children of the heavenly King, but children of the heavenly King, may speak their joys abroad, may speak their joys abroad. For we're marching to glory. Hallelujah. The beautiful, beautiful Zion. Oh, we're marching
handkerchief yesterday. Let's give the Lord a wave offering. It ain't a sheep. But they took from the body of Paul handkerchiefs. Hallelujah. Oh, we're marching to Zion. Oh, beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Hallelujah. Oh, we're marching to Zion. Oh, beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Hallelujah. Amen. Oh, I make you feel good. I can just imagine those old saints back there before Hallelujah. going into the Roman circus there.